Fala pessoal, tudo bem? Quem estiver me ouvindo aí, por favor, dá um oi aqui no chat, no Instagram ou no Facebook. Eu estou vendo aqui agora só o Instagram, tá? No Facebook eu não consigo ver, eu vou ver se eu consigo achar aqui no telefone. Mas diz um oi aí, quem tá aí. Salve Glauker, salve Fátima. Digam se estão me ouvindo bem, estão me ouvindo bem, por favor. Porque eu estou testando aqui uma conexão diferente hoje, tá bom? Quem estiver me ouvindo aí, por favor, dá um oi. Me ouvindo e me vendo bem, por favor, me façam essa caridade, tá bom? Salve Glauker. Beleza, então vamos lá. Então, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu ouvi há pouco tempo. Na verdade, eu estava refletindo sobre isso. Os pais têm o dever, vamos chamar assim, um dever natural, um dever divino, de proteger seus filhos das armadilhas daquelas pessoas que nos cercam. É um dever que nós precisamos, nós como pais, precisamos cuidar. Não podemos descuidar disso. É uma ordem à família, é uma ordem de Deus à família. Se é verdade que há o dever de gerar, há um dever de gerar, o pai e a mãe sem motivos, pai e a mãe católicos, né, cristãos, que sem motivos não dão à luz, que sem motivos não impedem voluntariamente a geração de seus filhos, eles podem sim estar pecando mortalmente. Mas junto com o dever de gerar, há um dever de educar. E recentemente eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, porque aponta para esse papel educativo que os pais não têm feito. Os pais precisam, em certa medida, acompanhar os filhos na formação e nas escolhas que os filhos fazem. Veja, há uma distância enorme entre o que acreditam e sabem os pais do que o que acreditam e sabem os filhos. Há uma distância absurda com relação a isso. É possível, sim, que os filhos não sigam os passos dos pais. Isso não é impossível, eu diria, isso está cada vez mais comum. Mas os pais que são responsáveis, que são católicos especialmente, e são responsáveis pela alma dos seus filhos, esses pais não podem, de forma alguma, descuidar da formação intelectual e volitiva dos seus filhos. Os filhos não só precisam aprender a contar, não só precisam aprender a pensar, eles precisam aprender a escolher, aprender a amar. Salve Felipe, salve Pedro, boa tarde. Os filhos não sabem, não só apenas não sabem pensar, eles não sabem amar, eles amam coisas erradas. E cabe aos pais, cabe a nós pais, com a experiência que nós temos, porque a juventude é um mal que, graças a Deus, termina cedo. A juventude, o jovem tem que acabar, diria um amigo meu, o jovem tem que acabar. A juventude é um mal que termina cedo, mas enquanto não termina, ela faz um mal enorme, ela causa um estrago enorme. Veja, quem de vocês não sabe que há muitas escravidões no mundo? Todos nós sabemos disso. Há pessoas que são escravas da própria vontade. Há pessoas que são escravas da vontade alheia. Há pessoas que são escravas da opinião alheia. O Instagram, né, onde nós estamos aqui, o Instagram é uma ferramenta que acaba aprisionando indivíduos sob a tutela de outros, aprisionando indivíduos sob a opinião alheia. Isso é ruim. E todo mundo sabe disso. Um pai que está vendo o filho agir apenas por reação, apenas para ser aceito num grupo ou no outro grupo, o pai vai falar, não faça assim, seja você mesmo. Ainda que você sofra, é melhor você ser fiel aos seus princípios do que você ficar escravo à opinião alheia. Isso é importante dizer. Glauker, eu já leio, tá? Só que eu não posso perder aqui a linha de raciocínio. Acontece que nós nós pais, quero dizer, tá? Estamos nos esmerando em formar pessoas
com um intelecto gigante, mas com um coração minúsculo. O intelecto para absorver verdades, né? Kamsa, mais ou menos, mas com uma grande dificuldade em amar. As pessoas colocam o seu coração na coisa errada. Os jovens estão colocando o seu coração na coisa errada. Isso é muito, muito grave. E eu quero mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo que me provocou essa conversa com vocês hoje, tá? Veja aqui que impactante. Bom, a mim foi impactante quando eu vi, tá bom? Deixa eu passar aqui para a página para que vocês vejam também. Desculpem a ignorância tecnológica aqui, mas já vou... Aqui, achei. Então vejam se o que vocês acham. Olha só. De graça. Cadê a maconha, Lula? Maconha? Deixa eu ver se consigo falar para vocês aqui. Acho que aqui. Estão me ouvindo, né? Pessoal, eu estou fazendo um teste pela primeira vez, então quem está me ouvindo, por favor, manda mensagem aqui. Estou ouvindo, tá? Esse vídeo eu achei numa rede social e eu fiquei muito impactado, porque ela é uma festa, isso. Se eu não estou enganado, é uma festa de carnaval do ano passado. E as pessoas... Claro, eu cobri aqui o rosto das meninas, são meninas... Você vê que são meninas de classe média. Meninas de classe média alta, vamos dizer assim. Não são pessoas paupérrimas. Não são. São pessoas que têm uma vida tranquila. Tranquila. E ainda assim, a menina fala isso. Vou voltar aqui para vocês, ver se vocês conseguem ouvir. Lula, cadê o pote de graça? Cadê Lula, a maconha, cadê o pote? Lula? Maconha? Cadê a maconha, Lula? Consegue me ouvir, Robson? Consegue me ouvir? Eu não sei se estão me ouvindo, não sei se está passando aqui o vídeo para vocês. Agora tá, né? Eu acho. Vocês entendem a gravidade do assunto? Numa festa, as meninas estão perguntando: cadê o pó de graça? Cadê a maconha de graça? E são, como eu disse, meninas que certamente pela aparência... É o julgamento pela aparência? A gente julga pela aparência, não tem jeito. Tiveram uma boa educação, pelo jeito de falar, onde estão, mas estão lá preocupadas com os prazeres que o mundo pode lhes dar de graça, é claro. Elas pensam que o futuro dela vai ser isso aqui, ó. Vocês entendem a gravidade da coisa? Não são pessoas, veja, não são pessoas de má formação, não são pessoas, má formação, eu quero dizer intelectual. Se fala aqui de classe média, no mínimo de classe média, mas acham que a vida é isso, curtir, né? Acham que a vida está nesse aspecto da vida material. Aos pais cabe dizer que ainda que o mundo recompense, e o mundo recompense relativamente essas extravagâncias, o preço disso é muito alto. Novamente, eu estava dizendo no início, quem não chegou, depois veja a live toda. É uma breve reflexão que eu quero compartilhar com vocês hoje. Não adianta a gente nós pais, formarmos pais educadores, é bom dizer, né? Porque também cabe aos professores essa tarefa. Não adianta a gente formar as pessoas para que compreenda, para que coloque a mente no lugar certo, se nós não ensinamos as crianças a colocarem o coração no lugar certo. O coração no lugar certo. Essa menina, vou botar lá para vocês de novo, essas meninas, elas têm o coração no lugar errado. Elas estão com o coração no lugar errado. Elas estão achando que o coração delas deve estar no lugar onde não deve. E a consequência disso é que elas vão tornar-se escravas. Vão tornar-se escravas da pior escravidão possível.
Não há escravidão pior que a escravidão dos vícios. Não existe. Nelor, professor de religião, precisamos ensinar nossos filhos que o único modo de ser verdadeiramente livres é, primeiro tendo virtudes que nos libertem das amarras das coisas, dos objetos. Os vícios, as virtudes, nos libertam das amarras do amor mundano. Eu lido com as coisas de uma forma honesta. E a religião nos livra de amarras mais profundas, amarras do pecado, amarras do demônio, amarras do mundo. Então, o primeiro nível de libertação, Neylor, que nossos filhos precisam ter, é a libertação dos vícios. Eles precisam ter virtudes. Não podem agir como se fossem imbecis. Olha aqui. Lula, cadê o pote de graça? Cadê a maconha, Lula? Maconha? Cadê a maconha, Lula? Como eu estava dizendo, contudo, não é isso que acontece na vida real. Tem outro vídeo. Na verdade, tudo se motivou por causa desse vídeo, desses dois vídeos, e o terceiro vídeo que eu vi. E eu falei, não, eu tenho que linkar, porque esses vídeos estão separados, né? O vídeo das meninas no carnaval, o vídeo dessa menina se esbaldando numa favela, e aí vem um terceiro vídeo, que é o vídeo da vida real. É a vida real espancando a porta dessas meninas. É a vida real espancando a porta dessas burguesinhas que acham que a vida é aquilo ali. Carnaval, arma em punho e tiro pro alto. Na verdade, isso é o que elas gostariam que fosse a vida. Mas a vida mesmo é isso aqui. Isso foi numa favela aqui do Rio de Janeiro. Grita não. Vai devagar o caralho, mano. Vai devagar. Duas meninas que estão apanhando com perna de três, meu irmão, mas os caras estão matando com força. Na cabeça, no lombo. Tá achando remédio, cara? Por favor. Tá falando muito por quê, mano? Tá falando por quê? Eu não vou fechar com eles nunca mais, eu juro. Aconteceu aqui numa favela do Rio de Janeiro, eu não sei em qual favela. Elas apanharam de perna de três, mas os caras estão batendo com vontade. Você ouve a pancada bater doída. E elas pedem misericórdia, pedem apelo, e os caras não estão. Não dá para saber no vídeo completo o que aconteceu, mas parece que elas se meteram com homens de outra comunidade. Esse é o mundo real, ó, na cabeça. Mas não é possível que essa menina tenha morrido. Não é impossível que essa menina tenha morrido em razão dessa chama assim, da convivência num ambiente tão violento, tão fora de caminho. Veja, ao invés de alcançar a plenitude humana pela própria melhoria, pela própria aquisição de virtudes, ao invés de alcançar a melhor versão de si mesmo através da boa formação pessoal, o que essas pessoas conseguem é chama assim, a depauperação humana, a deteriorização da melhor versão de si mesmo. Veja, que pessoa, que família gostaria de ver essa cena? Uma cena assim, sabe? Alguém um pai, uma mãe, que
buscam, chama assim, o melhor para o seu filho, o melhor para sua filha. Que pai, que mãe quer ver o filho ou a filha numa situação dessas que nós vimos? Ninguém quer ver. Ninguém quer ver. Ninguém quer ver seu filho assim, vilipendiado. Mas é isso que acontece, percebam. Por quê? Porque quando você se afasta da melhor versão de si, quando você se joga no mundo dos vícios, a consequência é que a sua humanidade se depaupera. De graça. Cadê a maconha, Lula? Maconha? Fica de olho na porra do bagulho aí, mano. Ô, grita não. Grita não. Você. Vai devagar, Vai, mano. Vai devagar o caralho, mano. Vai devagar. Na favela, peguei mano, essa desgraça. Tá achando que tem essa porra aqui dentro. Tá achando que resolve nessa porra. Tá achando remédio, cara. Por favor. Você tá falando muito por quê, mano? Tá falando por quê? Tá falando por quê? Paga de dois? Paga de dois? Paga de dois? Eu não vou fechar com eles nunca mais, eu juro. Fala agora, fala bala na 12 agora. Fala bala na 12 agora. Fala tudo agora, desgraça. Não é bala, Fala bala na 12. É muita bala que dá, desgraça. Tá achando que é muita bala? Fala, rapaz. Deixa, porra. Bom, por que eu escolhi falar sobre isso hoje para vocês? Porque isso me preocupa muito. Em certa medida, essas meninas, elas foram abandonadas pelos seus pais, pelas suas mães. Elas não tiveram o apoio que precisavam. E a consequência é que, por causa dos vícios que elas adquiriram, elas se colocaram em situação onde a sua humanidade está em risco. Não só a humanidade física, tá? Não falo o corpo delas, não falo que elas podem morrer. Estou dizendo que a alma delas, assim, aquela melhor versão que Deus sonhou, está longe de acontecer. Está longe de acontecer. Porque foi se deixando levar pelas questões, pelos prazeres que tocam a vida da pessoa. Então, não é possível tornar-se uma pessoa melhor sem fazer esforços. Não é possível. Não é possível preencher a própria vida sem esforços. Não é possível. Não é possível que a sua natureza esteja de acordo com a natureza humana se não houver esforço. É preciso deixar alguma coisa. É preciso abdicar de algo para conseguir um bem maior. Não é possível ter tudo. Não é possível ter tudo. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui para as famílias que me seguem. Eu tenho uma considerável influência aqui nas famílias que estão perto de mim. Aos pais, cabe a tarefa não só de gerar, sim, a geração ao matrimônio. E se o matrimônio é cristão, ainda maior é esse dever. Mas o dever também cabe ao cristão um dever de educar, de formar. Se é verdade, acredito verdade, se é verdade que os pais cristãos, os pais católicos vão ser cobrados porque foram relapsos na geração de seus filhos, não tira. Eu diria, é também verdade que os pais católicos vão ser cobrados pelo bem que não fizeram aos seus filhos. E que bem foi esse? Apresentar-lhes a Deus. Apresentá-los a Deus também.
Apresentar os próprios filhos a Deus e a sua santa vontade. Nós não podemos abrir mão dessa tarefa, dessa missão. Isso significa não deixar que nossos filhos sejam capturados, na verdade a palavra é essa, por essas pessoas que estão aí o tempo inteiro assediando seus filhos, assediando nossas crianças. Qual é o caminho disso? O caminho para isso é a luta para virtude. Sem virtudes não é possível. Sem virtudes não é possível tornar-se uma pessoa boa. Eu vou dizer uma coisa que talvez você tenha, mas eu vou dizer. Sem virtudes humanas não é possível santos. Não é possível santos. Por quê? Deus faz santos de homens. Deus não é santo de cabo de vassoura e nem de cachorro. Deus faz santo de homens. E só são aqueles que realmente têm virtudes. Se você não tem virtudes, você não é minimamente humano. E olha, você não precisa confiar em mim, não. Basta você abrir os olhos e ver a sua volta. As pessoas à sua volta que, por exemplo, são desonestas, roubam o dinheiro público. Essas pessoas não têm a virtude da generosidade. Aliás, não têm a virtude da justiça. Estão roubando o que não é deles. Pessoas que traem suas esposas, são infiéis. Essas pessoas não são confiáveis. No momento em que perder a chance de um benefício material no trabalho, vão trair a própria família. Pessoas que não são fiéis à própria palavra, são infiéis às promessas feitas. Essas pessoas, a qualquer momento, vão trair seu melhor amigo. As pessoas que são tomadas por luxúria, essas pessoas não são confiáveis. Veja, como fazer santos de alguém que é tão humanamente depauperado? Não é possível. Então, todas essas virtudes, a pureza no olhar, a justiça no trato das coisas públicas, a virtude da veracidade, a pessoa que fala sempre a verdade, essas pessoas são virtudes humanas. Não são virtudes espirituais, não. Não é que Deus tem que jorrar do céu uma graça especial para que eu seja justo. É claro que a ajuda dele ajuda muito, mas há uma parte que é minha, são virtudes humanas, que se eu não faço, Deus não costuma fazer. Olha o que eu estou dizendo. Se eu não faço, Deus não costuma fazer. Porque Ele quer contar conosco. O vídeo da última semana, vamos aqui. Deus quer contar conosco. Ele não precisa de nós para fazer de nós santos, mas Ele quer contar conosco. Então Ele quer que nós tenhamos virtudes, para que essas virtudes preparem uma vida melhor. Então, vocês que são pais, estão aqui me ouvindo, aos sacerdotes, amigos, sua bênção, gosto muito dos senhores, Padre Creito, e os outros padres que passaram aqui, que eu vi alguns aqui também, já saiu da lista aqui. Padre Sávio, sua bênção. Aos pais educadores, importa lembrar que o coração de nossos filhos não ficará sem um Senhor, não ficará sem uma divindade. O coração do homem não fica sem trono só porque nós não apresentamos a nossos filhos a Deus. O trono está lá. Mas como nós não apresentamos a Deus, esse trono é tomado por falsos deuses. Os prazeres da vida, o dinheiro, a autoimagem, a opinião dos outros. Todos esses objetos tentando tomar o coração dos nossos filhos, que sempre deseja uma divindade, que anseia por um Senhor. Então, cabe aos pais e aos educadores, católicos especialmente, preparar-se para oferecer a verdadeira joia, o verdadeiro tesouro, o verdadeiro Deus, que é capaz de saciar seus corações. Isso começa com a aquisição de virtudes humanas, que nós vamos falar mais aqui no canal, tá bom? É isso aí, pessoal. Até mais.